Tu falou de contratação, de tu entender o que esse cara vai te trazer. Eu queria entender da contratação do Leandro Carvalho, que é um cara que já foi um baita jogador, principalmente no Ceará ali em 2018, fez gol de trivela e de escanteio, foi pro Botafogo, não rendeu, o Ceará contratou de volta, e agora rodou Remo, Náutico e não foi bem esse ano, só jogou um jogo. Eu queria entender o porquê dessa contratação, porque a gente vendo de fora, a percepção é... loucura total. Pô, que esse cara jogou um jogo. Eu entendo, claro. Eu entendo. Tem até um apelido de Leandro Cachaça, que o Freeland tá maluco trazer esse cara, então eu queria entender. Não, é bom a pergunta até para esclarecer pro torcedor isso. Na verdade, assim, o Leandro, você falou bem, né? É um cara que já alcançou um nível muito alto. O Leandro, eu conheço um pouquinho a história dele, a gente se aprofundou na história dele, ele nos procurou. O Leandro, ele nos procurou. Pedindo uma oportunidade, uma última oportunidade, muito arrependido, e a gente sabe que tem o cara que fala que tá arrependido e a gente fala, tá arrependido mesmo? E tem o cara que a gente sente uma verdade. No Leandro a gente sentiu, e não foi uma pessoa, a gente avaliou num conjunto de pessoas. Né? E a gente avaliou a comissão, avaliou, o Marquinhos participou, eu participei, e a gente trocou muita informação. E eu falei claramente, e eu me sinto muito confortável em dizer aqui, porque ele sabe disso, ouviu de mim, os empresários dele ouviram de mim, e todo o staff, comissão, ouviu de mim. Só faz sentido trazer o Leandro para cá com uma condição. Porque por mais que eu queira acreditar piamente no que ele está me dizendo, ele precisa me mostrar o que ele está me dizendo. Então só faz sentido. Primeiro, eu tinha uma convicção muito grande que a gente estava muito homogêneo dentro do grupo em relação a profissionalismo, dedicação. Não era trazer um jogador com um perfil diferente disso, que tem um histórico aí de problemas, extracampo e tal, que atrapalharia o nosso elenco. Isso eu tinha certeza e isso está acontecendo na prática. Até porque ele está um cara muito dedicado. Ele estava muito tempo sem jogar, estava já um tempo sem treinar, e era um risco altíssimo. Só que eu não tinha grana, eu entendia que eu precisava qualificar cada vez mais a minha linha de frente, jogadores com números, com agressividade, e eu entendi como eu e o clube entendemos como uma oportunidade de fazer um contrato muito, muito, muito focado em performance. A ponto de eu falar a seguinte frase: se esse cara vier com esse salário e daqui a 3 semanas eu tiver que botar ele para correr em volta do campo até acabar o campeonato, não vai ser significativo. E assim a gente fez. Então o contrato dele, ele é quase que na totalidade focado em performance. E eu vou aproveitar para falar, eu já tenho falado isso um pouco, estava naquela reunião lá que eu falei isso também. Sim. Eu ia te abordar sobre isso, eu tenho certeza do que você vai falar. Eu tenho um cuidado muito grande, porque qual é o comum dos clubes, e aí não é uma crítica, é uma constatação minha, apenas minha, de que como é que a gente faz os contratos de produtividade, que é o que eu fiz com o Leandro, por exemplo. Todos os jogadores chegaram desde que eu cheguei, e as renovações que eu fiz de contrato, todos eles têm produtividade no seu contrato. Eu tento colocar um valor de salário base menor que eu posso, mas obviamente que dentro da negociação o que o cara merece, tentando ser justo, e o restante todo de performance, de produtividade. O que significa isso? O que é uma prática comum no futebol? É você colocar participação do cara. Então, se esse cara, durante o mês, ou se esse cara na temporada joga tantos minutos, ou participa de tantos percentual da equipe, ele recebe X. Tem jogador que, sendo titular, ganha uma bonificação por cada jogo de titular. E aí varia, cada clube faz de um jeito, cada jogador tem uma situação. Beleza. Eu já vivi algumas vezes jogadores em situações assim, a equipe numa situação péssima. Botafogo foi um exemplo disso. Botafogo estava em 20º na Série A em 2020. O campeonato terminou em 21, né? Pandemia, mas foi de 20. Estava fazendo a pior campanha da história do Botafogo numa Série A. Já tinha sido rebaixado antes, mas de forma muito mais digna, vamos dizer assim. E eu tinha jogadores recebendo aumento por produtividade, porque eles eram titular de um time que estava fazendo a pior campanha da história. Isso para mim é enlouquecedor. Qual a empresa que vai dar aumento para um funcionário que não está entregando resultado? Não conheço. O que hoje eu faço? E volto ao Leandro, porque o Leandro foi muito agressivo nisso. Dou um salário base, coloco a produtividade, 3 possibilidades. A primeira é a minutagem, esse cara tem que estar em campo.
A segunda é ele com ele. É pegar os números desse atleta, independente da posição dele. A mais fácil de entender é a questão dos atacantes, que eu coloco não gol, eu coloco participação em gol, que envolve desde a pré-assistência, a assistência, gol marcado e pênalti sofrido se ele não bateu o pênalti. Se ele bateu o pênalti e perdeu o bônus. Mas se ele sofreu o pênalti e o outro bater, ele fez uma chance clara de gol. No rebote? Ele ganha uma só. É quase não cartola. Complica não. Complica não. Mas é isso. Porque eu não quero um jogador que só chuta. Eu não quero um jogador que só está se colocando numa posição só de uma assistência. Então eu coloco o início do lance lá atrás. Se esse cara... Aí eu pego o número dele, o melhor número dele, e faço uma métrica para desafiar ele a alcançar o melhor número dele. Então tem essa métrica, tem a métrica da minutagem. E a terceira métrica, que eu estou usando muito aqui no Avaí, é a performance, é o rendimento e o resultado coletivo. Por exemplo, a gente precisa, para subir, uma média das últimas 12 temporadas, 58% de aproveitamento. Se eu fizer um contrato com o cara para o ano que vem, esse ano a gente precisa de mais para tentar chegar, 80% para tentar chegar no G4. Vamos buscar, sabendo que é muito difícil. A gente tem que ganhar aí, dos últimos 15 jogos que a gente tem que ganhar talvez 11, com alguns empates. Muito difícil. É só naquela mística mesmo, o Avaí mas, faz coisa, como faz coisa, vamos tentar. A gente está ali para tentar diariamente. Mas sabendo da adequação. Mas um contrato que eu fiz para 2024, eu já coloquei isso como meta. Se o cara não conseguir esse percentual de 58, esquece. Não me interessa se ele fez 3 gols. Desculpa, não me interessa. Me interessa se ele fez 3 gols e a gente ganhou de 3-2. Se ele fez 3 gols e perdeu de 4-3, não me serviu de nada, porque eu preciso de 3 pontos na tabela. Então, eu tento alinhar as três métricas para falar assim, ó, se você alcançar isso, isso e isso, você ganha tanto a mais no final do mês. Aí, na negociação, muitos pedem para tirar o individual ou tirar o coletivo. Eu falo assim, ó, o coletivo e a minutagem eu não tiro. Se quiser tirar o individual, a gente pode até conversar. Porque não adianta ele me entregar, já teve jogador que chegou, não aqui, chegou atacante, chegou, bota cada gol que eu fizer aí um valor. Não me interessa você fazer gol. Me interessa você participar do gol, mas também não me interessa ser... Daqui a pouco ele não passa a bola pra ninguém e começa a errar também um monte de... fazer um gol com o teu time perdendo 3-0, fazer não adianta o 3-1. Nada, exatamente. Então, assim, é algo que eu inseri, tenho feito muito, tenho ouvido de muitos empresários, a maioria elogiando muito isso, alguns reclamam, obviamente, mas é algo que pro Leandro, voltando à sua pergunta, o contrato dele é 95% assim. Então ele pode ganhar um bom salário, mas ele vai ter que entregar muito. Quando eu apresentei isso pro empresário dele, ele falou, cara, Freeland, é exatamente o que ele precisa. E como ele tinha pedido oportunidade, eu falei, Leandro, você me pediu. Ou você vai e eu vou te ajudar nisso, e a comissão vai te ajudar nisso, mas depende de você, ou você vai ficar correndo em volta do campo, vai ficar só treinando, e o custo para mim... O que eu quero dizer é o seguinte, a oportunidade para eu ter esse cara que foi no Ceará, ela tá ali, ele tá ali incubado. Se ele não der certo, o meu custo foi muito pequeno. E se ele der certo, como oportunidade, cara, a gente ganhou um jogador e de repente esse cara passa a ser, já que ele tá dizendo que ele aprendeu com tudo que ele viveu, vamos estender a mão, mas nesses moldes. Eu não seria louco de fazer algo diferente disso e investir um dinheiro num jogador que precisa muito mostrar que pode ser aquele de 2018. Tomara que ele fique rico, então, aqui. Eu tomara também.